Glória a Deus. Nós estamos hoje dando continuidade à nossa escola de prosperidade. Escola de prosperidade. Hoje é a penúltima escola, tá bom, pessoal? Terça-feira que vem, nós já encerramos essa escola e vamos para outro ensinamento. Em nome de Jesus. Se assim Jesus não voltar. Amém? Eu te convido a abrir tua Bíblia no livro de Ageu. Ageu, capítulo de número 1. Pastor, existe Ageu na Bíblia, pastor? Existe, tá bom? Procure o livro de Ageu aí, Ageu. Como eu sei que o livro de Ageu vai demorar um pouquinho nós encontrarmos ele, eu tenho um presente para te dar, tá bom? Tenho um presente para te dar. Cadê um obreiro aqui em nome de Jesus? Cadê um obreiro da casa do Senhor Jesus, servo do Deus Altíssimo, profeta? Quem encontrou o livro de Ageu, diga amém. Não está nem com Bíblia, Ney. Como é que tu encontra o livro de Ageu? Coloque aí. Entregue uma para cada um. Vai lá, entregue um para cada um daí. Entregue um para cada um. Enquanto você vai achando aí o livro de Ageu, você pode pegar esse presente que eu estou te dando essa noite. Tá bom? Pastor, o que eu faço com isso? O que se faz com uma uva? Se come. Tá? Você pode comer ela. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pode comê-la. Glória a Deus. Se você não achou, vai no sumário, tá bom? Sumário, você vai rapidinho achar o livro de Ageu. Eu vou ler, amém? Eu vou ler. Olha só o que diz Ageu, capítulo de número 1, versículo 1. Diz assim, me acompanhe. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que se alegre e seja nele glorificado, diz o Senhor. Versículo 9, me acompanhe. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Glória a Deus. Só curva a tua cabeça em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo de Deus, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir essa noite. Fala conosco, amigo Espírito Santo. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém para Jesus? Pode dar um aplauso bem bonito para Jesus? Glória a Deus. Pode sentar, tá bom? Em nome de Jesus. Senta e fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para a nossa vida essa noite. E eu quero que você possa me acompanhar nesse penúltima escola de prosperidade. Liga lá, Ney.
penúltima escola da prosperidade, eu quero trazer uma palavra de como nós vamos prosperar. Se eu perguntar a pergunta óbvia aqui essa noite, e perguntar assim, quantos querem prosperar? Quantos querem prosperar na presença de Deus? Querem prosperar, né? E nós já entendemos que prosperidade, ela inclui não somente financeiramente, mas prosperidade, ela inclui todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa próspera, ela está com a sua vida espiritual boa, excelente com Deus. Agora, uma pessoa que não é próspera, a sua vida espiritual, ela está lá embaixo. A sua vida espiritual, ela está declinando, essa é a realidade, tá bom? Dentro do texto que nós lemos aqui, depois eu até te motivo a você ler o livro de Ageu. O livro de Ageu, eles são apenas 2 capítulos. Você consegue concluir em menos de 10 minutos. 2 capítulos. Mas, basicamente, o livro de Ageu, ele conta a história de retorno. Entenda aqui. Retorno dos hebreus de um cativeiro que os babilônios, cativeiro significa prisão, que os babilônios tinham pegado eles prisioneiros e levaram esse povo prisioneiro para a Babilônia, e lá na Babilônia esse povo hebreu permaneceu 70 anos. Quantos anos eles permaneceram? 70 anos cativos pelos babilônios, tá bom? Glória a Deus por isso. Terminando os 70 anos, o que acontece? Deus liberta aquele povo. E agora eles voltam para as suas casas, eles voltam agora para as suas cidades. E agora, você vai convir comigo, que qualquer pessoa que passe 70 anos preso, quando essa pessoa ela é livre, ela é liberta, o desejo que ela tem é fazer o quê? Reconstruir a sua vida. Conversa com alguém. É claro que no nosso sistema penal, ninguém pode passar 70 anos dentro de um presídio. É no máximo 30 anos fechado. Mas conversa, por exemplo, com alguém que passou 15, 20 anos preso. Pelo menos é para ser a ideia de quem passa 20 anos preso. Qual deve ser a ideia dessa pessoa quando ela é livre e é liberta? É reconstruir a sua vida. É reconstruir a sua família. É reconstruir seu emprego, é voltar a tentar se enquadrar no meio da sociedade. Qualquer pessoa que esteja presa vai pensar dessa forma. E os hebreus aqui não foram diferentes. Eles voltaram agora e o pensamento deles foi reconstruir a vida deles. Reconstruir. Mas eu quero que você se atente apenas em um detalhe. Deus, ainda mais aqui no Antigo Testamento, Deus, ele tinha um lugar onde ele se manifestava. Pastor, Deus, ele tinha um lugar onde ele se manifestava? Sim. É tanto que a Bíblia, ela, quando fala a respeito de Davi, de Salomão, todos esses homens, eles fizeram projetos para construir o templo do Senhor, para construir o tabernáculo do Senhor, para construir um lugar onde naquele lugar Deus ele iria se manifestar. Se tu for no Velho Testamento, você vai entender isso. Deus ele sempre pediu para que alguns reis pudessem construir templo, o seu tabernáculo. E o erro, entenda agora, o erro dos hebreus, porque quando eles foram presos, o templo deles foram destruído. E o erro desses hebreus qual foi, pastor? É que eles agora retornaram para suas cidades, mas agora cada um começou a se preocupar consigo mesmo. Cada um começou a se preocupar com a sua própria casa, essa é a realidade. Cada um começou a se preocupar com a sua própria família. E o templo do Senhor, e o lugar onde o Senhor se manifesta, que era o templo, eles deixaram de lado. Eles abandonaram.
Eles primeiro queriam construir as suas próprias casas, para que depois eles fossem e construíssem o templo do Senhor. Pastor, Deus, ele não gostou dessa atitude? Não gostou. E por essa atitude deles, foi a causa deles começarem a viverem uma vida de escassez, uma vida de pobreza, e escassez. Nós podemos, no Novo Testamento, até citar um versículo que Jesus, ele citou, quando fala a respeito de nós alcançarmos bênçãos, alcançarmos, coisas dessa terra. Existe um princípio. Pastor, qual é o princípio? É aquilo que Jesus ensinou: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Pastor, quem falou isso? Deus, Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então Deus, a ótica, a visão de Deus sempre foi essa: opa, você primeiro me busca, você primeiro me escolhe, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Pastor, então esse povo hebreu, eles teriam que priorizar primeiro o templo do Senhor, para depois eles priorizarem as suas casas? Acertou. Era para eles fazer isso. Era para eles primeiro ver a casa de Deus, depois eles viam a casa deles. E como eles inverteram os valores, sabe o que aconteceu? Aí eu quero que você já comece a me acompanhar. Versículo 6 do capítulo 1 de Ageu, diz assim, Deus já falando para aquele povo, depois de toda essa história que eu te contei aqui. Olha só: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo num bolso furado. Olha só a expressão que Deus ele usa nesse texto. Aquele que recebe salário, recebe para colocar no bolso furado. Já aconteceu comigo, de um dia, a minha mãe me dá uma quantia de dinheiro para mim ir no mercado comprar. E quando eu estava indo no mercado, e eu cheguei no mercado, peguei na prateleira aquilo que minha mãe mandou comprar e fui até o caixa. Quando eu fui até o caixa e eu fui pagar e eu fui colocar a mão no meu bolso, eu descobri que o dinheiro não estava mais no meu bolso. E nesse dia eu descobri, sabe o quê? Que eu tinha uma bermuda com bolso furado. Eu não gostei, essa foi a verdade. Eu não gostei. E a minha mãe não é tão boa como a mãe de alguns aqui. A minha mãe, para gritar, ela só fala gritando. Então imagine só o que eu tive que ouvir naquele dia. Eu perdi o dinheiro que eu tinha ido comprar, o que minha mãe mandou comprar no mercado. Não é uma sensação boa. Não é uma sensação boa. É frustrante tu perder dinheiro. É frustrante. Aí a expressão que Deus está usando para esse povo é essa: porque vocês priorizaram a casa de vocês. Se você for ler os 2 capítulos de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2, você vai entender que Deus, ele fechou os céus, eles plantavam, e não plantavam pouco, eles plantavam muito, mas a plantação deles não dava fruto. Você consegue imaginar alguém trabalhando diuturnamente, sendo um Júlio da vida, tendo 1, 2, 3, 4 empregos, mas mesmo ele tendo esses 4 empregos, ele não consegue alcançar nada na vida. Talvez você pode até conhecer alguém que trabalha os 2 períodos, de dia e de noite, mas tu olha para a vida da pessoa, a pessoa não consegue nada na vida. E enquanto tem alguns que trabalham só um período
e parece que aquele um período é o suficiente para que ele possa alcançar algumas coisas na vida. Existe isso. Mas sabe o que está acontecendo na vida daqueles que trabalham e não alcançam nada? Eles não estão tendo a bênção de Deus. Eles não estão tendo o favor de Deus. Esse povo aqui, eles trabalhavam muito, eles plantavam muito, pode ser até uma coisa contraditória, porque nós pregamos aqui na igreja sobre a lei da semeadura. O que fala a lei da semeadura? Aquele que planta, ele colhe. Pode até ser contraditório eu falar assim, que alguém que está plantando, mas não está colhendo. É a realidade desse povo aqui do livro de Ageu. Deus reteve a chuva sobre a plantação daquele povo. Por quê? Porque eles inverteram os valores. Eles priorizaram as suas próprias casas. Se você for ler o texto, você vai ver Deus se queixando que a casa deles estavam lindas e adornadas, enquanto a casa do Senhor, que era o templo, estava em ruínas. Você vai ver essa expressão Deus ele usando, tá bom? Então eu quero que nós possamos entender uma coisa essa noite. A bênção, o favor, ela vem da parte de Deus para a nossa vida. Às vezes nós podemos trabalhar diuturnamente, mas se Deus fechar os céus, pode ter certeza, você não vai prosperar. Alguém aqui pode trabalhar 5 horas, 6 horas por dia, 2 horas por dia. Se tiver a bênção e o favor de Deus, você vai prosperar. Sabia disso? Existe um texto na Bíblia, que é o livro de Salmos, Salmo 127, que diz dessa forma: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Olha só, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Olha só, se não for o Senhor na nossa vida, de nada adianta nós ficarmos aí, perambulando de um lado para o outro, tentando conquistar apenas com o nosso próprio esforço. A Bíblia ela condena quando nós tentamos com a força do nosso braço conquistar. Por quê? Porque quando você tenta com a força dos teus braços, você agora coloca Deus de escanteio. A glória que era para ser de Deus, ela é toda tua. E Deus ele não quer isso. Deus ele não quer que nenhum de nós aqui seja abençoado para um dia eu chegar e falar assim: sabe por que aconteceu isso na minha vida? Ah, porque eu trabalhei muito. Porque eu acordava às 5 da manhã, eu ia para o meu trabalho, e por isso que aconteceu isso na minha vida. Não, Deus ele não quer isso. Deus ele não quer isso. A coisa que Deus ele quer, ainda mais no quesito de prosperidade, é que nós entendamos que toda a bênção na nossa vida sempre vai vir da parte de Deus, tá bom? Sempre vai vir. Se nós levantamos cedo, é porque Deus está nos permitindo levantar cedo para nós irmos trabalhar. Não é a minha força, até mesmo porque o ser humano ele é tão frágil. O ser humano ele é tão frágil, tão frágil, tão frágil. Se tu soubesse a fragilidade que é o corpo humano, eu já vi pessoas morrerem por pouca coisa. Pouca coisa, pessoas morrem. Então, se não for Deus nos dando força e vigor e nos prosperando, eu quero que você entenda, não confie em você mesmo, tá bom? Não confie na força do teu braço. Não confie no nome do Senhor Jesus. Deus, Ele sempre tem bênção para os seus filhos. Sabia disso? Deus, Ele sempre tem algo para nos oferecer. Deus, Ele sempre tem. Uma coisa que nós temos que entender sobre Deus é que Deus, Ele é um Deus bom. Se até mesmo por ímpio, Deus, Ele dá bênção, pastor, Deus, Ele dá bênção para o ímpio, dá.
a luz do sol, a água da chuva, o oxigênio. Pela misericórdia, Deus ainda abençoa. Família de ímpio, abençoa, abençoa. Pela misericórdia, Deus ainda cura ímpio. Sabia disso? Pessoas que não são nem crente. Deus, pela sua bendita misericórdia, vai lá e cura. Quanto mais, eu quero que você entenda isso, quanto mais nós que somos filhos de Deus. A realidade é que Deus, ele sempre vai ter algo a acrescentar na nossa vida. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, dentro dessa penúltima escola da prosperidade, essa penúltima escola, Deus, ele sempre vai ter sementes para nos dar. Voltando lá à campanha da semeadura, Deus, ele sempre vai ter semente para nos dar. Agora, nós temos que pegar essas sementes e fazer o que, pastor? E semear elas. Pastor, semear as sementes? Porque se eu pegar as sementes, a qual Deus ele me deu, e eu agora, ou jogar numa terra entre as pedras, numa terra entre os espinhos, ou eu comer essa semente, sabe o que acontece? Lá na frente a pobreza e a miséria vai me alcançar. Deus, ele nos dá sementes, entenda essa noite no nome de Jesus. Tanto que, no início aqui do nosso culto, aqui da pregação, eu dei uma uva para você. Quantos aqui receberam a uva aí? Receberam a uva? Não é ungida, tá bom? Não é uva ungida. Quantos aqui comeram a uva? Ou está esperando para mim? É para comer. Glória a Deus. Você comeu, estava gostosa, não é verdade? Estava boa. Agora eu quero que você que comeu a uva, traga os caroços aqui para mim. Ou vai dizer que não tinha caroço essa uva? Essa uva tem vários caroços dentro, essa é a verdade. Alguém aqui no nosso meio pode levantar e trazer o caroço da uva? Tem gente juntando no chão. Juntando. Apareceu aqui, ó. 2 caroços. Olha aqui. Que benção, cara. Uma pessoa só. E o resto? O que aconteceu com o resto? Coloca aqui no altar, coloca aqui. 3 pessoas. Pai, pode deixar aí no altar. 4 pessoas. Tem gente colocando um caroço. Essa uva tem no mínimo 3 caroços. E o restante? O que aconteceu? Não acredito que você comeu o caroço da uva. E esses caroços, eu queria uma uva com caroços menores, não achei. Esses caroços aqui, meu irmão, se ele for para o teu rim, cuidado. Isso dá uma dor depois. Mas eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Algumas pessoas comeram a semente da uva. Pastor, não era para comer? Não. É para você comer só a uva. Sabia disso? Por quê? Porque a partir do momento que você come também a semente da uva, você agora coloca em jogo o teu futuro lá na frente. Pastor, eu coloco em jogo o meu futuro lá na frente. Coloca. Você está agora dizendo dessa forma, eu estou comendo a uva e a semente, então não vai ter mais uva para me comer lá no meu futuro. Não vai ter, por quê? Porque você jogou tudo para dentro. Você se alimentou tanto da uva e se alimentou tanto da semente. Pastor, o que seria o certo? Você tirar a semente e não fazer como alguns que jogaram aqui no chão da igreja. Teve gente que jogou no chão da igreja. Porque a semente jogada entre espinhos ou entre as pedras, ela não frutifica. O único lugar que a semente frutifica é quando você
analisa a terra e percebe que aquela terra é uma terra fértil. Aí você fala, é uma terra fértil. Aí você pode pegar as tuas sementes e lançar nessa terra fértil. Mas se você jogar nas pedras ou nos espinhos, também ela não vai frutificar. Assim como aquele que come a semente, assim como aquele que joga também nas pedras ou entre os espinhos, essa pessoa está fazendo com que o seu futuro, ele seja um futuro de pobreza e um futuro de miséria. Pastor, então, Deus ele me dá semente, eu tenho que pegar essas sementes e eu tenho que semear elas? É. Existe um conselho na Bíblia, que você já ouviu muito aqui nessa igreja, mas eu te falo nessa noite porque nós estamos em escola de prosperidade. O livro de 2 Coríntios 9, 10 e 11 diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Aí a promessa vem: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha só, a Bíblia está dizendo, aquele que supre a semente para aquele que semeia. Está na Bíblia, tá bom? E ele também supre o pão para aquele que come. Você tinha uma uva na tua mão. Essa uva, ela é pão e ela é semente. Pastor, a uva é pão e semente? É. O pão é a uva em si. Essa uva docinha que você comeu é o pão. E Deus ele dá o pão para nós comermos. Agora não pode se fazer igual alguns que comeram o pão e comeram também a semente. O que teria que ser feito era o quê? Comer o pão, mas agora eu pego a semente e sabe o que eu faço? Eu semeio a semente numa terra fértil. Qual vai ser o resultado amanhã? Eu vou ter outro cacho de uva para mim comer. Quando eu tiver outro cacho de uva, o que eu vou fazer? Vou comer o pão, mas agora eu vou pegar a semente e eu vou semear de novo numa terra fértil. E isso vai ser o ciclo da prosperidade. Quantos aqui querem viver o ciclo da prosperidade? Dá um amém para Jesus aí. Esse é o ciclo. Você come o pão e você semeia a semente. Pastor, me dá um motivo porque muitas pessoas, ao invés de serem abençoadas por Deus, elas não estão sendo abençoadas por Deus. Pastor, fala o motivo. É simples. Porque estão comendo a semente. E se alguém come a semente, a pessoa não vai ter uma plantação para colher lá na frente. E na campanha da prosperidade, aqui na escola de prosperidade, nós falamos aqui sobre a forma de nós honrarmos a Deus, a forma de nós ofertarmos a Deus. E eu entendo que a Bíblia, ela tem uns princípios que se nós aplicarmos, nós vamos alcançar a prosperidade da parte de Deus. E olha aqui nessa escola essa noite, eu quero trazer um princípio para a nossa vida, que você ouve continuamente nos cultos. Pastor, eu ouço continuamente nos cultos? Sim. Só que às vezes você não sabe muito assim, aprofundado. Você nunca se aprofundou nesse princípio que eu quero pregar aqui essa noite, que é um princípio de prosperidade. Você nunca se aprofundou como nasceu, se Deus instituiu, você nunca se aprofundou, você só ouviu. E como é que é um culto de ensino? Eu quero aqui cavucar essa verdade sobre uma semente na Bíblia que traz prosperidade. Pastor, qual é essa semente na Bíblia que traz prosperidade? Qual é essa semente na Bíblia, pastor? Uma semente chamada dízimo. Não existe alguém que é próspero sem ser dizimista. Sério, pastor? Não existe. Porque o princípio do dízimo é que traz a prosperidade de Deus. Eu vou se ater
apenas a cavucar na Bíblia sobre dízimo. E eu sei que você já pode ter ouvido várias coisas sobre dízimo. Você pode até ter pesquisado já algumas coisas. Você já pode estar até acompanhando alguns pregadores que falam ou a favor do dízimo ou contra o dízimo, porque se você for na internet hoje, existe de tudo. Existe aqueles que falam a favor e existe aqueles que falam contra o dízimo. Apenas uma coisa, eu particularmente, quando eu vou para a internet, eu percebo. Aqueles que falam contra, são geralmente pessoas que você olha para a vida deles e são aqueles homens meio que não são, vamos dizer assim, pessoas que estão em evidência a nível de prosperidade financeira. Vou ser bem sincero, vou ser bem reto com você. Quando eu vejo aqueles que falam contra, particularmente eu vejo, são alguns homens relé. São alguns homens que são ali, são até crentes, mas estão dentro, às vezes, de uma seita. E às vezes, eles mesmos não têm nem igreja, são desengrejados, e o púlpito que eles têm é púlpito de internet. Agora, quando eu vou, por exemplo, olhar aqueles que falam a favor, eu vejo vários homens e mulheres de Deus. Eu posso citar nomes de pessoas aqui que falam a favor disso que você conhece. Eu posso falar, você pode conhecer, Sila Malafaia, Luciano Subirá, Cláudio Duarte, todo pregador é R.R. Soares, todo pregador que está hoje, que tu olha assim, rapaz, Deus é na vida desse cara. Ele é a favor do dízimo. Aí tu pega um relézinho, que só vai para a internet falar besteira, tu vê que Deus não está na vida daquela pessoa, aí ele é contra. Eu quero que você me mostre um homem ou mulher de Deus que fale, aplicadamente contra o dízimo e ele tem frutos de Deus na vida dele. Não conheço. Sinceramente, não conheço por nome. Todos os nomes que vêm na minha mente são pessoas que são a favor desse princípio. São a favor. Por quê, pastor? Porque esse princípio, ele é verdadeiro. Mas sabe o que é aqueles que ficam na internet falando contra o dízimo? A primeira coisa que eles falam assim, nós não temos que praticar o dízimo porque o dízimo ele é do tempo da lei. Quantos aqui já ouviram aqui que o dízimo é do tempo da lei? Levanta a mão. Já ouviu? Você já ouviu? Pastor, o tempo da lei, se você é culto de ensino, tempo da lei de Moisés, eles falam. Mas deixa eu dizer aqui essa noite uma coisa, o dízimo não é do tempo da lei. Pastor, o dízimo não é do tempo da lei? Não. O dízimo ele foi instituído muito tempo antes de Deus dar a lei para Moisés. A primeira menção de dízimo na Bíblia, sabe onde acontece? E eu quero ser bem bíblico com nós aqui essa noite. É uma menção do nosso pai na fé chamado Abraão. E você tem que ser agora, eu sei que você é inteligente, você sabe que Abraão ele não viveu no tempo da lei. Abraão e Moisés não viveram no mesmo tempo. Abraão viveu muito tempo atrás, para depois vir Moisés. Mas a primeira menção de dízimo na Bíblia fala-se sobre o nosso pai na fé chamado Abraão. Me acompanhe se você quiser anotar também. Mas olha só, Gênesis 14, versículo 18 e 20 diz assim. Isso aqui é o contexto. Olha só, o contexto, que primeira menção de dízimo na Bíblia, contexto. Abraão, ele vai para a guerra, ele descobre que o seu sobrinho Ló, ele foi levado prisioneiro por um certo rei ali da redondeza, e um dia ele descobre, rapaz, meu sobrinho Ló foi levado preso pelo rei fulano de tal. Aí o que ele faz? Ele pega 318, esse é o número exato, 318 empregados,
dele, e agora ele fala assim: vamos resgatar meu sobrinho Ló. E aí começa agora a guerra de Abraão contra 5 reis. Pastor, Abraão contra 5 reis, e entenda o número: Abraão mais 318. 5 reis que tinha exército superior, essa é a verdade, a 318 empregados de Abraão. E a Bíblia fala lá que Abraão vai lá, e ele faz o quê? Ele vence a guerra. Pastor, ele vence a guerra? Vence a guerra. Resgata o seu sobrinho Ló, traz juntamente com ele, tá bom? E agora nós estamos aqui dentro desse versículo, dentro desse contexto. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E agora, a primeira menção de dízimo na Bíblia: e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Primeira menção. É no tempo da lei, pastor? Não é no tempo da lei. Pelo menos 400 anos atrás da lei ainda ser instituída. Então nós já quebramos o primeiro tabu aqui, quando vem aqueles pregadores de internet falar assim: nós não devemos praticar o dízimo porque é tempo da lei. Não é lei, não é. Nasceu muito antes da lei ser instituída, e Abraão foi o primeiro que praticou o dízimo na Bíblia, tá bom? Na Bíblia, ele deu dos despojos, aquilo que ele ganhou. Eu só entendo uma coisa, que 318 empregados, não eram soldados, ganhar de 5 reis, Abraão entendeu que quem deu a vitória para ele não foi os empregados, mas quem deu a vitória para Abraão, sabe quem foi? Deus. Deus que deu a vitória para Abraão. É a mesma coisa de dízimo. A pessoa só devolve dízimo quando entende que aquilo que está em suas mãos não veio de homens, mas veio de Deus. Quando alguém entende que veio de Deus, aí a pessoa tem um coração para devolver. Abraão entendeu isso. Ele sabia que ele não poderia vencer aqueles exércitos, não, mas ele venceu. E eu quero que você entenda uma coisa, que Abraão, ele fez isso sem ninguém mandar, até porque ainda não existia lei, não existia um mandamento dizendo lá: olha, vós tem que entregar dízimo. Não existia. Ele fez isso por amor, ou então por livre vontade, tá bom? Então entenda, quando alguém perguntar para você: qual é a primeira menção de dízimo na Bíblia? Você vai saber falar. Você tem que aprender pelo menos isso aqui na escola. Abraão, tá bom? Olha só, outro texto para nós aqui que já é no Novo Testamento. Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 4 diz assim: e esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, esse nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Entenda aqui uma coisa, que Abraão entendeu ainda antes de ter Bíblia escrita. Entenda uma coisa, que Abraão entendeu ainda antes de ter Bíblia. No tempo de Abraão não tinha Bíblia não, tá bom? Ainda antes de ter Bíblia escrita. Esse Melquisedeque aqui, ele é uma simbologia, sabe de quem? De Cristo. De Cristo.
Se você pega o texto e você começa a ler assim, olha, e Abraão deu o dízimo aqui, em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Esse Melquisedeque é sem princípio de dias, ele não tem fim de vida. Quem que é sem princípio de dias? Quem é que não tem fim de vida? Quem é que na Bíblia um dia se auto-intitulou dizendo assim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início e eu sou o final? Quem um dia se auto-intitulou dessa forma? Deus. Deus. Esse Melquisedeque aqui, ele é a simbologia do próprio Deus. Aí você já começa a entender uma coisa que Abraão entendeu, uma coisa que crente não entende hoje. Sabe qual é? É que o dízimo, ele não deu para o homem. O dízimo, ele deu para Deus. Ele devolveu para Deus. Esse Melquisedeque é uma simbologia de Cristo. E Abraão entendeu, opa, eu devolvo para ele. Por quê? Porque foi ele que me fez vencer aquela guerra. Entenda no nome do Senhor Jesus. Mas para quebrar o tabu de vez, e se algum dia alguém falar assim, não, mas ainda eu continuo concordando que o dízimo é do tempo da lei. Aí você cita um homem na Bíblia também conhecido como Jacó. Pastor, Jacó, Hebreus 7. Jacó, vamos lá, Jacó. Pastor, Jacó é do tempo da lei? Não, Jacó não é do tempo da lei não, tá bom? Gênesis 28, 20 diz assim, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim, nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente darei o dízimo. Jacó não viveu no tempo da lei. Só para o contexto, Jacó está voltando agora, retornando para sua casa, depois de passar 20 anos brigado com seu irmão Saul. 20 anos, tinha brigado, tinha fugido de casa, e agora ele decide retornar para tentar as pazes com seu irmão. E nesse texto, Jacó ele faz um voto com Deus. E o voto de Jacó é esse, se me guardares, né, como fala aqui, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor, meu Deus, será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente te darei. Olha só, outro patriarca falando sobre o dízimo. Lhe darei o dízimo. Jacó, tá bom? Então, pastor, o dízimo iniciou no tempo da lei? Não. O dízimo iniciou muito antes da lei. Agora, na lei, o dízimo ele se tornou, sabe o que o dízimo se tornou? Mandamento. Agora nós vamos para a lei. Aí o dízimo se instituiu, Deus ele instituiu o dízimo para os hebreus, e agora ele se tornou agora mandamento, ou em outras palavras, obrigatoriedade. Agora sim, Deus institui o dízimo como obrigatoriedade para os hebreus, que é agora no tempo da lei, tá bom? E no tempo da lei, eu quero que você já me acompanhe aqui, Levítico 27 e 30, olha só, isso aqui passou, Abraão que começou. Agora Deus, seria como Deus falar assim, não, agora eu vou colocar escrito. Anteriormente, não tinha nada escrito e eles faziam, mas agora não, agora eu vou instituir como mandamento, eu vou instituir como ordenança, e aí começa agora o dízimo na lei. Agora sim você pode falar assim, realmente, o dízimo está na lei, porque ele foi agora instituído por Deus. E sabe o que Deus ele fala sobre o dízimo, ainda mais no tempo da lei? Se você me acompanhar Levítico capítulo 27, versículo 20, 30 e 32, diz assim, olha só Deus dizendo para os hebreus,
Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertence ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passe debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Entenda, em um tempo onde um povo chamado os hebreus, eles viviam basicamente da agricultura e da pecuária, eles viviam basicamente de plantação e cuidando de rebanho, aonde dinheiro monetário não era, de fácil acesso, já existia, mas não era de fácil acesso. Nesse tempo, Deus ele institui o dízimo e fala para eles assim: olha, vocês vão ter que trazer agora o dízimo dos cereais, vocês vão trazer o dízimo das plantações, vocês vão trazer o dízimo dos rebanhos, vocês vão trazer todos os dízimos. Eu não vou entrar nesse versículo 30 aqui, não vou me aprofundar nele, mas olha só, se alguém pode ler esse versículo e não entendeu, se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Mas só bem rápido, sabe o que Deus estava falando? E quem deixar um dia de entregar, quando for entregar, tem que entregar 15%. Era a instituição de Deus para aquele povo. Aqui se institui o dízimo na lei. E o dízimo agora se torna uma coisa santa para Deus, tá bom? Santo para Deus. Aí você se pergunta assim: pastor, o dízimo ele foi instituído para quê? Para quê? Porque você pode ter essa dúvida. E eu estou aqui para tirar essa dúvida de você, para você nunca mais ter dúvida de nada. Primeiro, vamos ser bem bíblico. Pela Bíblia Sagrada, o dízimo ele foi instituído, o dízimo ele sustentava o templo naquela época. Pastor, sustentava o templo, primeira coisa que ele fazia, tá bom? Olha só o que diz Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, o primeiro propósito, pastor, da instituição do dízimo, sabe o que era? Para sustento do templo. Sustento. Para a organização do templo. Nada de diferente no tempo de hoje. Porque o dízimo também, ele é para sustento do templo. Assim como era lá com Moisés, a mesma coisa é feita hoje nos dias atuais. Porque até mesmo, isso aqui passa bem rápido, mas você já ouviu muito isso aqui. Um templo como esse, ele tem despesas. Um templo como esse, ele tem manutenções. Um templo como esse tem projetos para serem realizados. E assim como foi no tempo de Moisés, assim é também hoje. O dízimo ele é também usado para essas coisas. Para essas coisas. É um grupo de pessoas que dá-se o nome de igreja. Quem é igreja aí? Levanta a mão. Você é igreja? Então você é esse grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que dá-se o nome de igreja, que tem no seu coração que tudo que vem na sua mão vem da parte de Deus. E se veio da parte de Deus, ele tem devolver. Eu não te ensinei o que significa a palavra dízimo, né? Ensinei não no começo, né? Mas eu vou te ensinar agora. Você pode não entender, que é muito difícil, tá bom? Se você tiver 5ª série, você não vai entender. Tem que ter menos nível superior para entender a definição de dízimo. Mas significa 10%. Quantos aqui entenderam que dízimo significa 10%? Meu Deus, então qualquer um pode entender, eu me enganei. Mas entenda, qualquer um entende essa definição. Dízimo vem de 10, e dízimo é 10%.
Então esse conjunto de pessoas chamado igreja se reúne, entende que vem de Deus, devolve para Deus, e as coisas e os projetos da igreja, eles avançam. Eles avançam. Aí a igreja levanta a parede, a igreja coloca telhado, a igreja vai fazer poço artesiano, aí a igreja vai pintar, a igreja vai fazer piso, a igreja vai fazer... Com o que, pastor? Dízimo. A mesma coisa que acontecia lá com Moisés, também acontece hoje nos dias atuais também. Aí você tem que saber outra coisa, isso aqui é ensinamento, e está na Bíblia, você tem que entender aquilo que você pratica, tá bom? O dízimo, ele era entregue aonde, pastor? No templo. Pastor, o dízimo ele era entregue no templo, Deuteronômio 12:11 diz assim: então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar, holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. Deuteronômio 12:11. Uma coisa que você tem que saber também, como acontecia o dízimo, ele era levado até o templo, tá bom? Uma coisa já que nós temos que entender, e aqueles que praticam, eles estão praticando fora do padrão da Bíblia. O que, pastor? Aquilo que um dia desse eu vi no Facebook. Uma crente, que do Orgulho Madeira, crente, colocando lá no Facebook dela assim: vamos pegar o nosso dízimo e transformar eles em cesta básica. É algo assim que, se nós analisarmos, parece muito bom. A causa é muito boa. Pegar o dízimo e transformar em cesta básica. Mas você já viu aquele ditado que fala assim: olha, não tem como eu fazer a coisa certa da forma errada, tu não vai alcançar a bênção de Deus. A única coisa que nós temos que entender é que nós temos que fazer a coisa certa da forma certa. E não existe na Bíblia em pegar dízimo e e comprar cesta básica e dar para alguém. Por quê? Porque o lugar de devolução de dízimo, pela Bíblia, é no templo. O sacerdote, o pastor, aquele que administra, aí sim ele pode fazer isso, pegar, comprar a cesta básica e dar. Mas se alguém ele fala assim: não, eu vou fazer, essa pessoa já não está sendo bíblica. E nem vai alcançar a favor de Deus, essa é a verdade. Porque Deus não compactua com aquilo que sai da palavra dele. Pode parecer bom, aos olhos pode parecer louvável, pegar isso e transformar em cesta básica e levar para aqueles que estão precisando, parece louvável. Mas Deus não concorda com isso. Por quê? Porque existe um lugar específico para a devolução de dízimo. E até porque dízimo, ele não é da pessoa. O dízimo, ele pertence a quem? A Deus. A quem Abraão deu o dízimo? A Deus. Então quem pertence? Pertence a Deus. Se eu, é muito fácil eu chegar um dia aqui, colocar a mão no bolso do Valdinei e tirar uma nota de R$100 do bolso dele e falar assim: agora eu vou comprar uma cesta básica ali para dar para fulano de tal. E eu vou estufar meu peito e falar para todo mundo ouvir: estou sem conta aqui na minha mão aqui, vou comprar uma cesta básica e vou dar para fulana de tal, não sabendo que eu peguei do bolso do Valdinei. Aí é fácil. Que dificuldade eu vou ter nisso? Pegar dinheiro que não é meu para fazer obra social? A mesma coisa é dízimo. É o mesmo princípio. Eu estou pegando algo que não é meu para eu fazer uma coisa para as pessoas olharem e falar: rapaz, tu é caridoso, né? Tu é caridoso, rapaz, tu é um homem de Deus. E Deus olhando e falando: rapaz, tu é filho da mãe, né? Pegando meu dinheiro para fazer ibope para você mesmo. Mas não existe essa pela Bíblia, está aqui, está na Bíblia. Esse contexto aqui do Deuteronômio
É o contexto do templo do Senhor. Tudo era trazido até o templo. Até o templo. Não era dado em outro lugar. Uma coisa que, por exemplo, se uma pessoa crente de outra igreja, um dia me chamar ali na frente e falar assim: pastor, eu sou crente da Mundial, mas eu queria entregar um dízimo para o Senhor aqui nessa igreja. E aí, eu deveria aceitar ou não? Quantos acham que eu deveria aceitar? Levanta a mão aí. Quantos acham que eu não deveria aceitar? Quantos não acham nada? A maioria. Mas eu não deveria aceitar. Sabe por quê? Porque o dízimo ele tem que ser devolvido aonde a pessoa congrega, aonde a pessoa faz parte da igreja. Então, se alguém chegasse ali para mim e falasse assim: eu sou crente da Igreja Mundial e vim dar um dízimo, podia ser 50 mil. Eu tenho que obrigatoriamente falar: não. Se fosse uma oferta, é uma coisa totalmente diferente. Não vou falar de oferta hoje, tá bom? Mas se fosse uma oferta sim, você oferta para missionário, para evangelista, em pessoas. Agora, dízimo você devolve no lugar onde você é pastoreado, num lugar onde você recebe alimento, num lugar onde você é a igreja. É nesse lugar que se devolve dízimo. Então, nenhum pastor, sabendo o que é dízimo, pode aceitar de membro de outra igreja. De membro de outra igreja. Tá bom? Porque até mesmo não existe bênção em fazer a coisa certa da forma errada. Alguém pode falar assim: ah, vou ser muito abençoado por Deus, mas saiu de dentro do princípio de cobertura espiritual e não vai ser abençoado. Essa é a verdade. Então já entenda, estamos cavucando aqui aquilo que você pratica e às vezes você não tinha luz de entendimento que a Bíblia falava sobre isso, mas a Bíblia manda devolver no templo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Aí outra coisa que você tem que saber também sobre o teu dízimo, sabe o que é? Pela Bíblia Sagrada, a administração do dízimo, quem faz é quem, pastor? É o sacerdote. Sacerdote é quem faz a administração do dízimo. Olha só, Hebreus 7,5, olha só o que diz: a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Hebreus, se você pega o contexto de dízimo no Velho Testamento, ele era entregue no templo e quem administrava era o sacerdote. O sacerdote. Hoje é diferente? Não é. Não é. Hoje quem administra dízimo é sacerdote, é pastor. Quando a igreja tem lá, tem igreja que tem presbítero, não tem pastor, são os presbíteros. Mas é essas pessoas que administram. E uma coisa que eu quero que nós possamos aqui entender essa noite, sabe o que é? É que tem muitas pessoas que elas têm essas palavras, elas falam assim: eu não dizimo, sabe por quê? Ah, eu não dizimo porque o pastor vai pegar meu dinheiro e vai viajar, vai comprar carro. Eu não dizimo porque o pastor vai pegar o meu dinheiro e vai esbanjar com o meu dinheiro. Deixa eu te ensinar um princípio aqui. A benção, ela acontece na tua vida quando você devolve. Isso é obediência e fidelidade. Agora, o que a pessoa, o sacerdote, o pastor, o presbítero vai fazer, isso daí é com ele e Deus. Se ele estiver usando de uma forma que não seja certa, ele vai se ver com Deus, mas você vai ser abençoado. Mas muitas pessoas, elas já têm, na verdade, isso é palavra de gente que não é dizimista. Ela nem é dizimista que me fala, sabe por que não dizimo? Porque o pastor vai comprar isso, vai fazer isso com o meu dinheiro. Já não é dizimista, mas para entendimento nosso aqui, a bênção vai quando eu devolvo. Não importa o que façam, eu só pratico aquilo que a Bíblia manda fazer. Eu devolvo no templo, o sacerdote administra. A nossa igreja tinha pessoas que elas tinham essa visão
de não querer dizimar o seu dinheiro no templo, no sacerdote. Aí um dia ela chega para o pastor e fala assim: pastor, eu queria a conta quanto veio de energia para pagar esse mês? Eu queria a conta, eu quero pagar esse mês a conta. Aí o pastor, coração bom, deu a conta para ela, foi lá e pagou. No segundo mês, da mesma forma. Mas no primeiro mês, no segundo mês, o dízimo dela não tinha entrado na tesouraria. Descobriu-se tempos depois, sabe o que ela estava fazendo? Pagando a conta de energia com o dízimo dela. Aí tu se pergunta assim: isso é certo? Não é certo. Na verdade, eu vejo que ela é besta duas vezes. Porque ela não vai ser abençoada por Deus, porque ela está fazendo a coisa certa da forma errada, não vai ser abençoada por Deus. E segundo, ainda assim ela está tirando o dinheiro do bolso dela para ir lá pagar a luz. Mas por quê? Porque o coração dela pensa: não vou devolver lá porque vão fazer alguma coisa com o meu dinheiro. Isso é pensamento de pessoas que primeiro tem um coração duro para essa área e pode ter certeza, não vão ser abençoadas por Deus, porque não dá para fazer a coisa que às vezes é até louvável e parece certa, mas você faz de uma forma errada. Quer ver uma coisa? A nossa igreja, isso aqui é experiência de pastor, tá bom? Mas a nossa igreja, por exemplo, nós levantamos mais fundos quando nós fazemos cantinas ali fora. Cantina. Nós levantamos mais fundo com cantina do que até mesmo com votos. Alguém pensar aqui que quando o pastor faz voto aqui, levanta uma multidão de dinheiro, está enganado. É claro que o entendimento está errado. Por quê? Porque a cantina, a pessoa paga e come. Paga e come. Ela pode estar falando: não, estou abençoando a obra de Deus, mas tu está recebendo alguma coisa em troca, tu está comendo. Aí a pessoa olha com a visão natural e fala assim: não, voto a Deus, não. Voto eu, fazer um voto, colocar um dinheiro dentro do envelope e entregar no alforje da igreja. Essa é a visão humana. Essa é a visão humana. É uma visão errada, pastor, é uma visão totalmente errada. E pasme, tem pessoas que compram na cantina da igreja com seu dízimo. Pastor, isso é uma coisa que não acontece. Não, isso é frequente, isso é normal. Porque uma pessoa que ela não é liberta nessa área, ela consegue pegar o dinheiro dela e dar num prato de peixe com baião, mas ela não tem coragem de colocar, por exemplo, 20 reais numa alforje. Eu sei que essa pessoa nunca vai prosperar, não vai. Vai ficar sempre naquela, vivendo limitado. Às vezes, vendendo almoço para comprar janta, porque não existe prosperidade da parte de Deus. Mas isso é a realidade de muitas pessoas. E a visão de prosperidade, ela tem que ser diferente. Por quê? Porque a Bíblia fala que o generoso, ele prosperará. Sabe quem é generoso? É aquele que, ele é generoso, ele não quer saber se vai trazer algum benefício para ele. Uma coisa que nós temos que entender, em nome do Senhor Jesus, é honrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Porque eu vou te falar uma coisa que bem sincera, é mais fácil, por exemplo, um dia nós fazemos uma reunião aqui e falar assim: pessoal, vamos fazer uma cotinha para nós aqui ajeitarmos uma central de ar. Pode acontecer de ser mais fácil do que eu pedir, por exemplo, uma oferta para comprar ou então para mandar, sei lá, para algum missionário, uma oferta para pagar inscrição de encontro com Deus. Por que é mais fácil, às vezes, nós arranjar uma cotinha para consertar uma central de ar? Porque isso aí traz benefício para você. Porque você senta numa cadeira como essa daí e fica recebendo um vento fresco. Mas essa visão, ela é errada. Quando nós começamos a entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, porque nós queremos algum benefício da igreja, já estamos com a motivação errada.
Porque a motivação de entregar dízimo e oferta, primeiro, é para honrar a Deus. Eu entrego porque eu entendo que vem de Deus, eu quero honrar, eu quero adorar a Deus com as minhas finanças. Esse tem que ser a motivação do nosso coração. Então é por isso que nós temos que aprender, porque às vezes nós até fazemos, mas de uma forma errada. Uma forma errada. E a forma errada não traz bênção, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Não traz bênção. Então, aí você pode se perguntar assim, pastor, então Deus instituiu o dízimo no tempo da lei. Você entendeu isso? Instituiu, tá? Aí você se pergunta agora, pastor, e aí? Jesus, quando ele veio, ele aboliu o dízimo, pastor? Vamos falar de Jesus agora. Jesus, ele aboliu o dízimo? Quantos creem que sim? Não precisa levantar a tua mão, só pensa aí, eu acho que sim, eu acho que não. Mas deixa eu te falar agora sobre Jesus. Jesus, ele não aboliu o dízimo. Pastor, Jesus não aboliu o dízimo? Não. Mas o que Jesus ele fez, pastor? Jesus, ele ratificou. Em outras palavras, Jesus não falou que estava errado, mas ele falou que estava certo, e as pessoas teriam que continuar praticando aquilo que praticavam lá no tempo de Moisés. Sério, pastor, onde está isso na Bíblia? Mateus 23, 23, me acompanhe. Olha só o que Jesus ele fala para os fariseus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Entenda esse versículo no nome do Senhor Jesus. Jesus ele está falando para os fariseus: olha, vocês dão o dízimo. Vocês dão o dízimo, porque fariseu, eu vou te falar uma coisa: fariseu ora mais do que crente. Fariseu ele pratica literalmente a lei de Moisés. Em outra pregação, eu posso até pregar que você tem que fazer a mais do que o fariseu. Por exemplo, fariseu é fiel no dízimo, fariseu pratica jejum, pelo menos 2 vezes por semana, o fariseu está jejuando. Fariseu, meu irmão, oração é com ele mesmo. Ele chega ao ponto de orar nas praças, de mão levantada, no sol quente. Nós temos que ser um passo a mais do que fariseu. Agora, se você não jejua nem uma vez na semana, se você não pratica nem o dízimo, se você não ora, você está perdendo para um fariseu. Mas olha só o que Jesus disse aqui, olha, vocês praticam o dízimo, vocês dizimam disso, daquilo, do endro, do cominho, de tudo, vocês fazem isso, mas vocês esquecem, sabe de quê, fariseu? Vocês esquecem da justiça, vocês esquecem da misericórdia, vocês esquecem da fidelidade. Aí o texto continua dizendo, Jesus dizendo, vocês devem praticar essas coisas, olha só, vocês devem continuar praticando o dízimo de tudo que vocês dizimam, e vocês não podem omitir as outras palavras, vocês têm que ser dizimistas, mas vocês têm que praticar também a fidelidade, a misericórdia e a justiça. Cristo não aboliu, Cristo deixou que tem que se fazer, mas você também tem que praticar as outras coisas, tá bom, fariseu? Então Jesus ele não aboliu. Isso aqui é bem um pouco mais profundo, mas entenda uma coisa. O Novo Testamento, ele é a revelação do Velho. O Velho é de uma sombra. Quando o Novo veio, ele veio em forma perfeita. Tudo agora ficou visível aos nossos olhos. Por exemplo, no Velho Testamento existia sacrifício de cordeiro. O cordeiro era pego, colocado em cima de um holocausto, e aquele cordeiro agora era morto. O sangue do cordeiro, ele aspergia em cima do altar, e aquilo era
um sacrifício para a remissão de pecados que eles faziam. Aí no Novo Testamento, aquilo era só uma sombra. Aí no Novo Testamento se revelou quem realmente era o Cordeiro. Sabe quem era? O Cordeiro era Jesus. E esse Jesus, ele foi pendurado na cruz, aonde o seu sangue ele aspergiu na cruz para a remissão de pecados também. Então tenta entender isso. O que Jesus aboliu no Novo Testamento, ele falou. Jesus pregou contra sacrifícios, ele pregou que não deveria mais fazer sacrifício de animais no templo. Por quê? Porque ele agora era o sacrifício vivo. Ele aboliu o sacrifício, não se faz mais isso. Mas aquilo que ele não falou, ele não aboliu. Alguém pode falar assim: pastor, Jesus aboliu a lei? Não aboliu a lei. Até mesmo porque a lei, ela se constitui os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento qual é? Honra ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo mandamento? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas você vai descendo os mandamentos, aí você vai encontrar para não adulterar, você vai encontrar para não mentir, você vai encontrar um monte de coisa nos 10 mandamentos. Você pode perguntar, está abolido, pastor, então posso adulterar, posso mentir? Não! Não, porque ele não aboliu. A mesma coisa é o dízimo. Ele ratificou que deveria continuar fazendo, e para os fariseus ele falou assim: olha, pratica misericórdia, tá, fariseu? Pratica a justiça. Não pratica somente os dízimos, não, mas continue praticando. Tá bom? E outra coisa que Jesus um dia disse, quando ele cita Mateus 22, 21, que diz assim: dê a César. Isso aqui é o contexto, olha só o contexto. Os fariseus chegam para Jesus e falam assim: está vendo essa moeda? De quem é lícito? A pergunta dos fariseus para Jesus: é lícito pagar tributo a César? É lícito, Jesus? Querendo pegar Jesus no pulo do gato. Aí Jesus pega uma moeda e vai até os fariseus e fala assim: vocês estão vendo essa moeda? De quem é a imagem que está nessa moeda? Os fariseus olham: de César. Ah, é de César? Então, se vocês estão vendo que é de César, aí esse versículo conclui dizendo: é de César. Respondeu eles, e eles disseram: então, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Aí você se pergunta essa noite: o que é que eu tenho que dar a Deus o que é de Deus? Jesus falando. O que eu tenho que dar a Deus o que é de Deus? Isso é óbvio, essa é a verdade. Então Jesus, ele não aboliu, ele mandou praticar, tá bom? E todo aquele que pratica, eu quero que você entenda, a bênção nos dízimos, tá bom? Pastor, a bênção nos dízimos, a bênção nos dízimos. Texto muito conhecido na igreja, Malaquias 3, 8 ao 10, olha só o que diz: pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando, e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as comportas do céu, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Olha só agora, pastor, existe bênção naqueles que praticam o dízimo? Existe. E uma das bênçãos que a Bíblia fala, sabe o que é? As comportas dos céus vão ser abertas e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É a bênção daquele que é dizimista. Em outras palavras,
Deus, ele abre as portas do céu, aquilo que você coloca a mão prospera, aquilo que você faz dá certo, aquilo, Deus, ele sempre, ele não deixa faltar, ele traz provisão para a tua vida. E se você continuar no texto, aí a Bíblia fala que Deus, ele repreende devorador, migrador, em outras palavras, repreende o inimigo, o diabo, tá bom? O diabo. Bênçãos para aqueles que praticam o princípio do dízimo. Janelas, portas abertas. Aí o que Deus ele fala agora? Para concluir, Deus ele fala em Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha só, para concluir, honre ao Senhor com as primícias, em outras traduções, as primícias da sua renda. Só para você agora entender e concluir, dízimo, ele é primícia. Pastor, o que seria primícia? Seria aquilo que você tira sempre primeiro. Se você pega o teu salário, vai no mercado, vai na farmácia, vai ali, vai acolá, e depois você vai tirar o dízimo, você não está praticando primícias. Dízimo é primícias, tá bom? E outra coisa que eu quero que você aprenda também, é que dízimo, quem consagra, não é igreja nem pastor. Pastor, quem consagra o meu dízimo? Você mesmo. Você mesmo que consagra ele. É você que ora dizendo para Deus assim: Deus, muito obrigado pelos 90% que o Senhor colocou na minha mão, e eu quero devolver esses 10, ó Deus, como ordenança, fidelidade. Você fala assim: consagra ao Senhor, Deus. Porque tem pessoas que pensam que é o pastor que tem que consagrar. Então entenda esse princípio. É você que ora, é você que consagra, é você que primicia. Fazendo isso, pode ter certeza, você vai estar fazendo o certo, da forma certa, e quem faz da forma certa é abençoado por Deus. Sabe o que eu não quero aqui? Que você faça o certo da forma errada. Da forma errada não existe bênção da parte de Deus, tá bom? Pode acontecer de você raramente ouvir outra palavra dessa em alguma outra igreja. Não vai ouvir. Isso aqui, eu entendo que poucas pessoas, elas têm essa coragem de ensinar, mas sabe o que eu entendo? É necessário você saber todos esses princípios, a origem, da onde veio, e saber o que você está praticando. Saber. Porque se você entende e sabe, você alcança a bênção de Deus na tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, se você aprendeu, pode ter certeza, existe bênção da parte de Deus. O diabo não vai te destruir. E eu cito o versículo que nós estamos pregando aqui nessa escola de prosperidade aqui, todas as terças, que é um versículo lá do livro que eu esqueci agora, mas que diz que o meu povo, ele morre, ele perece, sabe por quê? Por falta de conhecimento. Se você não conhece, você não usufrui a bênção daquela promessa na Bíblia. Então, só não vai usufruir essa noite dessa bênção do dízimo quem não quer e tem coração duro. Mas quem quer, pode amanhã começar a viver bênçãos daquilo que é princípio da palavra de Deus que nós ensinamos aqui essa noite, tá bom? Amém? Você vai ficar em pé essa noite, glória a Deus. Aleluia, Jesus.